esteja com todos. Hoje eu queria trazer para os irmãos uma breve reflexão relacionada à nossa nutrição. Né? Obviamente, não vou falar aqui sobre comida efetivamente, né? Mas dá para traçar um paralelo bem legal, um paralelo muito bom para mostrar a forma como nós conduzimos a nossa nutrição espiritual. E tentar eliminar e tentar trazer para os irmãos luz alguns enganos que muitas vezes nós cometemos, achamos que estamos fazendo bem, mas de fato a gente consegue entender e ver que existe muito espaço e muita oportunidade para melhorarmos de uma maneira geral. Gostaria de pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias em Jó, capítulo 23. Em Jó 23. A gente, entendendo o contexto de Jó, a gente sabe o que ele estava passando, o que ele estava vivendo ali. E a gente vê os amigos já de Jó acusando ele de impiedade. Um pouco antes ele acusa Jó de ser uma pessoa ímpia, que ele jamais passaria por aquilo se ele não tivesse algum pecado na vida dele. E é bem interessante, porque é a partir desse ponto que eu queria começar a desenvolver a mensagem. No versículo 12 do capítulo 23, né, quando eles estão tendo várias discussões, né, e Jó, ele demonstra aqui o desejo dele de se apresentar diante de Deus. Ele sabia que ele fazia bem, ele sabia que ele estava tentando sempre fazer o melhor para Deus, e que ele se nutria corretamente. E ele fala assim no versículo 12: do mandamento de seus lábios eu nunca me apartei, escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Mas, se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como estas ainda tem consigo. Olha só a sobriedade de Jó. Ele passando por tudo que ele estava passando, ele enfrentando, não é, tudo que ele estava, tudo que estava na frente dele, sendo colocado diante dele. E aí a gente vê ele, no começo aqui desse capítulo, ele se mostrando, querendo se apresentar diante de Deus. E durante as palavras de Deus, ele pega e fala assim, dos mandamentos do seu lábio eu nunca me apartei, escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Jó, ele afirma aqui que com uma convicção muito grande de que ele estava sempre com Deus. Ele fala assim, Senhor, eu nunca me apartei da sua palavra. Eu sempre guardei no mais íntimo do meu coração tudo que eu aprendi do Senhor, tudo que venho da sua boca. É interessante. Por quê? Quantos de nós podemos falar isso hoje? A gente viu uma breve introdução sobre a vida de Jó, sobre como ele estava conduzindo as coisas que ele fazia, conduzindo a vida dele, conduzindo a direção da família dele. É muito breve, mas a gente consegue ter uma ideia de que ele era um homem que se nutria espiritualmente de uma forma que eu acho que poucos de nós fazemos. Não é que nós não podemos fazer, mas que poucos de nós fazemos. E é bem interessante porque quando a gente pega e traz e tenta traçar um paralelo com a palavra de Deus na nossa vida e falando de nutrição, muitos irmãos já falaram sobre isso, falando assim, quando a gente fala sobre nutrir, sobre a palavra de Deus, sobre você se alimentar da palavra de Deus, quantas vezes nós não vimos irmãos falando assim, é impossível que alguém consiga sobreviver se nutrindo da palavra de Deus só uma vez por semana, vindo no culto, aí abre a Bíblia ali para algumas passagens específicas, se alimenta e depois passa uma semana inteira sem comer. É a mesma coisa na nossa alimentação, não é? Irmãos já fizeram isso. Quem aqui consegue fazer o seguinte, comer uma vez por semana? Tirando aqueles que começam na segunda
e termina no domingo, né? Mas aqueles que comem direitinho, né? O almoço, a janta, o café da manhã, aqueles que, né, se alimentam normalmente. Quem consegue aqui comer uma vez por semana e passar a semana inteira sem comer? Eu queria que vocês pensassem sobre isso. Por quê? Porque ninguém consegue. Não dá para você levar a vida assim. Eu sei que tem aqueles que são mais saudáveis, fazem aquele jejum intermitente, que faz, né, que cuida um pouco, mas é humanamente impossível você levar a sua vida assim, falando o seguinte, ó, eu vou comer um montão na segunda-feira, eu vou passar 3 horas de almoço, aí eu vou comer o máximo que eu posso, porque daí eu vou ter o suficiente para poder passar o resto da semana sem comer. E aí eu ganho tempo. Aí, em vez de eu gastar 30 minutos por cada refeição, são 3 refeições por dia, são 1h30 por dia, né? Aí eu pego esse 1,5 e multiplico por 7, eu vou ver que eu salvei um tempão da minha vida. Ninguém consegue fazer isso. Porque não é saudável. Ninguém faz isso porque quer. Porque não é saudável, não é bom. A gente precisa comer várias vezes por dia, não é? A gente precisa se alimentar ao longo da semana para a gente poder ter uma vida saudável. Porque senão a gente não consegue. E aí, com a palavra de Deus, a gente faz assim, faz. Algumas pessoas elas vêm no domingo, né? Aí come um monte da palavra de Deus, fica naquele momento ali, né? Fala, nossa, que coisa legal, né? Aprendi um monte de coisa boa, uma aula que foi, né, interessante, uma mensagem que foi esclarecedora, me motivou. E aí, quando chega em casa, pega né, a Bíblia, põe ali na estante ali, e ela fica ali a semana inteirinha, sem nem olhar. Esse é um grande problema. Por quê? Porque daí as pessoas acham que estão alimentadas, acham que estão fazendo bem. E aí vem, né, o inimigo e consome a vida delas. Sabe? Não dá pra gente comer uma vez por semana. Por mais quantidade que a gente comesse, não vai ser o suficiente. Então a gente não pode esperar permanecer forte, permanecer firme em Deus, se a gente não se alimenta diariamente da palavra dele. Se a gente não se nutre diariamente do nosso relacionamento com Deus. A gente tem que entender que a frequência com que a gente se nutre da palavra de Deus, ela é extremamente importante para a forma, para o quão saudável você é no seu relacionamento com o Senhor. Se você não sabe, se você não dá valor para isso, é impossível que você consiga criar um relacionamento saudável com Deus. Não dá. Simplesmente não dá. Nenhum relacionamento, namorados, ou casados, ou de amigos, ou de parentes, você consegue nutrir falando com a pessoa só de vez em quando. Não dá. Não dá para você fazer assim. Imagina, quem tem namorada aqui, quem é casado, imagina se você falasse com a sua esposa, com o namorado, com o marido, uma vez por semana. Não, ó, vamos concentrar para a gente conversar aqui durante 3 horas. Na quarta-feira à noite a gente conversa tudo que a gente tem que conversar, porque daí o resto da semana a gente não precisa mais se falar. Não faz sentido, né? E por que de alguma forma na cabeça da gente faz sentido a gente vir uma vez por semana para a igreja? Tem alguns que falam assim, não, mas eu também venho na quarta. Tá. Né? Então você come um montão num dia, aí você vai no dia da semana e come uma maçã. E aí é o suficiente. Não faz sentido. Da mesma forma que não faz sentido, né? A gente pensar que não pensar na qualidade do que nós nos alimentamos. Porque tem pessoas que comem todos os dias, várias vezes por dia. Mas imagina só, você consegue imaginar que se você comer, não é, a mesma comida sem variar todo dia, o que vai acontecer com você? Você vai ficar cheio de alguns nutrientes e com falta de outros, né? Imagina uma pessoa que faz o seguinte: todo dia,
No almoço e na janta, ele come arroz, feijão e um bife acebolado, para ficar mais gostoso. Aí, no café da manhã, é um pãozinho com 2 pãezinhos com manteiga e um café com leite. Se ele comer isso todo dia, comer a mesma coisa, daqui a pouco ele vai estar cheio de alguns nutrientes que a gente vai conseguir ver, não é? Porque é só carboidrato que a pessoa está comendo, pouca proteína de baixa qualidade. E aí você consegue ver ela começando a ficar o quê? Ela fica doente, fica exposta, né, a algumas doenças, algumas coisas. Por quê? Porque a nutrição dela é incompleta. Não faz sentido. Você tem que ter uma variedade, não é? De nutrição no seu prato todos os dias. Não precisa fazer o que o médico manda, né? Que se a gente for fazer o que o médico manda, ou o que esses especialistas aí de Instagram falam, né? A gente vai comer 75 maçãs por semana, 240 bananas, vai comer, né? Porque o que eles falam muitas vezes é absurdo. Mas o que você tem que entender é como o seu corpo funciona, como você funciona, do que você precisa. E você precisa entender o alimento que você come para você poder entender a sua saúde e depois entender o quê? Como você vai se comportar. Não é? As suas escolhas. Com Deus é a mesma coisa. Abre lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Quando nós nos alimentamos de Deus, a nossa alimentação, ela tem que ir muito além da leitura diária. Muitas vezes a gente vê pregadores, e eu não estou falando que eles estão errados de forma nenhuma, mas muitas vezes nós ouvimos as pessoas falarem assim, não, porque você tem que ler a Bíblia diariamente, porque se você não lê, você não se alimenta diariamente. Você tem que ler, você tem que ler e meditar na palavra de Deus, porque se você não faz isso, você não se alimenta. De fato, você lê a palavra de Deus é uma fonte rica de alimentação. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, é uma fonte rica de alimentação você lê a palavra de Deus. Mas é a mesma coisa que eu falei para vocês. Se você comer só arroz e feijão todo dia, o que vai acontecer? Daqui a pouco começa a faltar nutrientes. A pessoa que só lê a palavra e não faz as outras coisas espirituais que precisa fazer, que também alimentam e que são fontes extremamente importantes para nutrir a espiritualidade, ela vai sentir falta. Uma pessoa que só lê, ela vai ficar um grande entendedor da palavra. Eu conheci pessoas que liam todos os dias, que sabiam citar vários versículos. Às vezes você começava a citar um versículo assim, ela terminava e falava onde que estava. Mas quando eu olhava para a vida delas, um fiasco. Não era saudável. Por quê? Porque você se alimentava só de uma coisa. Então, a quantidade é importante, mas a qualidade, a diversidade de como você se alimenta com as coisas de Deus é muito importante também. Muitas vezes mais do que a quantidade. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 16, olha só na prática, capítulo 5, versículo 16, desculpe. Capítulo 5, versículo 16. Fala assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Olha só o que ele está falando aqui. São vários aspectos de você se alimentar espiritualmente. Quando você pega e você ora sem cessar, você está fazendo o quê? Está se alimentando o tempo todo da oração que você tem com Deus. Não adianta você só ler a palavra. Você precisa orar o tempo todo. Porque isso também nutre a sua vida espiritual. Nutre o seu relacionamento com Deus. Ele fala aqui, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O tempo todo agradeça a Deus pelas coisas que estão acontecendo na sua vida. Dá graças a Ele, seja em oração, seja numa palavra, seja no sentimento que você ouve, seja nas atitudes que você toma na sua vida. Tudo você vai dando graças a Deus, porque isso vai nutrindo você. Isso vai fazendo com que você o quê? Seja cada vez mais forte espiritualmente. Porque a nutrição ela começa a vir de todos os lados. Ele fala, não apagueis o espírito. Quantas situações nós temos na nossa vida de poder nos nutrirmos espiritualmente e a gente pega e nega isso para nós.
apagando o Espírito de nós em nossas vidas. Tirando isso. É a mesma coisa quando você briga lá com a criança, né, e fala assim, come esse legume, que ele é bom para você, e ela pega e não quer. Você sabe que isso vai fazer mal para ela a longo prazo. E esse é um grande ponto. Você comer bem, você comer com diversidade, é tão importante quanto a quantidade que você come. Então as coisas de Deus, elas não se resumem a você ler a palavra de Deus diariamente. Ela se resume no seu relacionamento com Deus, ela é muito mais abrangente. E nós precisamos entender isso. Quanto mais diversidade você tiver no seu relacionamento com Deus, nas coisas que você faz, mais nutrido você vai ficar. E mais forte você vai ser, mais saudável você vai ser. Quando vierem os desafios, as provações, as tentações na vida de cada um, vocês estarão aptos a passar por elas. Nós precisamos entender isso. Se você só lê e tem uma intenção, não é? De decorar as passagens, para você poder completar elas quando alguém falar, ou de falar elas aqui na frente, né, com maestria. Eu já vi pessoas fazerem isso. Mas só isso não é suficiente. Você ler todos os dias não é suficiente. Você precisa achar uma forma de encaixar isso na sua vida. Vai lá em Salmo 55. É bem interessante porque esse salmo, ele fala que ele é um salmo didático de Davi. E quando a gente fala de salmo didático, é um salmo de instrução. É um salmo de ensino. E aí lá no Salmo 55, deixa eu abrir aqui, lá no versículo 17, ele fala assim: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Olha a prática. Davi estava colocando e mostrando na prática o que ele fazia aqui no relacionamento dele com Deus. Lembra, os judeus eles contavam o dia, né? Começava à tarde, 6 horas da tarde. Então ele falava à tarde, no começo do dia, né? Ele fala. Aí depois ele fala o quê? E depois, pela manhã, na manhã seguinte, e depois ao meio-dia, mas no final do dia para eles. Eu vou colocar o que diante de Deus? As minhas lamentações, vou colocar as minhas queixas, ele vai ouvir a minha voz. Ele está falando do quê? Eu vou fazer com Deus o tempo todo. Eu vou me colocar diante dele o tempo todo. Ele vai me ouvir. É esse o tipo de relacionamento que Deus quer. É isso, é assim que você nutre a sua vida com Deus. Não é de outra forma. Se você não fizer assim, você não consegue. Você não consegue atingir um nível de espiritualidade de qualidade saudável com Deus. É impossível. E a longo prazo a gente sabe as coisas que acontecem. Não é? Quem tem uma alimentação boa a longo prazo, uma alimentação ruim a longo prazo, a gente começa a ver as consequências. Às vezes a gente até falha, não pode falhar, não pode? A gente foi numa festa muito legal, tinha muita comida gostosa, refrigerante. A gente foi lá e comeu bastante coisa que não é muito boa, mas depois a gente tem que fazer o quê? Continuar comendo um monte de porcaria? Não, a gente faz o quê? A gente para e fala assim, não, né? Eu abusei esse final de semana, comi muita coisa que não devia, e agora eu vou, não é? Acontece isso na nossa vida, não acontece? Ontem, ou nesses últimos 3 dias, eu tive que trabalhar demais. Eu acabei não conseguindo ler como eu deveria, orar como eu deveria, mas é o seguinte, eu tenho um compromisso sério de voltar a fazer isso. E esse é um grande ponto, que é o terceiro ponto que a gente tem que considerar na nossa alimentação espiritual. O primeiro deles que eu falei aqui é a quantidade. A gente precisa de uma quantidade boa de vezes em que a gente se alimenta das coisas de Deus. E a gente viu aqui que não é uma vez por dia. Não é uma leitura de 10 minutos, de 15 minutos. A gente viu que isso tem que ser constante. E a gente viu que tem que ser de qualidade. Tem que ser diversificado. Não é só com leitura. Não adianta eu passar 5 horas por dia só lendo. Eu tenho que me nutrir
das outras coisas de Deus, das oportunidades que Ele me dá de orar, de cantar, de engrandecê-lo, de dar graças, de fazer. Tudo isso vai nos nutrindo. E o terceiro ponto, que talvez seja o mais difícil. O mais difícil para a nutrição física e para a nutrição espiritual. Abre lá em Mateus capítulo 6. Opa. Lá em Mateus capítulo 6. Aqui, Cristo está falando com os seus seguidores, com os seus discípulos. E lá no versículo 27, quando ele está ensinando, né, sobre a nossa ansiedade, sobre a forma como nós conduzimos a nossa vida, ele dá o seguinte conselho, ele fala assim: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um qualquer daqueles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que se procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Aqui Cristo está mostrando o quê? Não fiquem ansiosos pelas coisas que vocês precisam. Quando vocês precisam se alimentem com o que vocês têm, com o que vocês podem fazer. Vai fazendo isso, porque Deus vai dando para vocês, à medida que vocês querem, que vocês buscam isso. Deus vai oferecendo para vocês e vai dando oportunidades para vocês se alimentarem. Primeiro com o leite espiritual e daqui a pouco com alimento sólido, espiritualmente falando. Quanto mais fortificado espiritualmente você ficar, melhor vai ser o alimento que Deus vai te dar. Por quê? Porque Ele vai trazer maiores provações. Ele vai trazer coisas mais edificantes, coisas mais fortes. E aí vai acontecer o que com você? Você vai ficando cada vez mais forte, mais perfeito, mais íntegro. E Deus vai colocando na sua vida. Então esse vem o terceiro ponto. Quando eu falo de buscar, eu não falo de só buscar de palavras. Mas o terceiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é a constância. Não adianta você se alimentar bem um dia e depois continuar comendo mal depois. Não adianta você fazer bem e levar um dia bom diante de Deus, um dia espiritual, e depois você fazer o quê? Ficar 2 meses longe? Não é isso que traz o seu crescimento espiritual. Não adianta você comer bem um dia. Eu conversava bastante com a Dani, a gente tem várias pessoas assim na nossa família, e aí uma vez eu até falei, criaram uma lenda sobre uma criança, de que a criança comia bem, porque a criança adorava brócolis. Ela adorava brócolis, aí a mãe dava brócolis. Às vezes ela falava assim, mãe, o que vai ter de sobremesa? A mãe, não tem. Faz um brócolizinho mesmo. A criança falava. Pedia brócolis de sobremesa. A mãe toda orgulhosa, né? Fazia e falava para todo mundo. Só que essa mesma criança, ela tinha um pote de doce, de bolinha de chocolate assim, ó, gigante. Sem brincadeira. Em que ficava ao alcance dela. Ela comia aquilo o dia inteirinho. Cadê a constância da alimentação saudável dela? Né? E aí, às vezes, a gente tende a olhar para aquilo que a gente faz de bem, né? Faz bom, e a gente esquece as outras coisas que a gente precisa melhorar. E a constância, ela permite que a gente identifique quais são esses pontos que a gente precisa melhorar. Por quê?
Porque à medida que você vai tendo constância com Deus, vai se edificando nele, vai se fortalecendo espiritualmente, o que acontece? Você começa a ver que existem algumas coisas para melhorar. E você fala assim, puxa vida, ó, eu estou muito melhor, já não sinto mais dor de cabeça, já não sinto mais enjoo, mas eu ainda continuo ficando resfriado muito rápido. O que será que eu tenho que melhorar na minha alimentação para que eu não me fique mais resfriado? Espiritualmente é a mesma coisa. Nossa, eu estou conseguindo fazer o meu trabalho, eu já consigo evangelizar, eu já consigo ter uma constância na minha oração, mas eu preciso ser mais moderado. Eu ainda sou muito estourado. O que eu preciso fazer para melhorar nisso? Eu vou começar a me alimentar espiritualmente de coisas que me ajudem nisso. Não é a mesma coisa? Olha só o que Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses, vamos lá. Já indo para o final da mensagem. A constância é importante. Em 2 Tessalonicenses, lá no capítulo 3, Paulo, ele advertindo os irmãos, conversando com eles, falando sobre a necessidade deles serem constantes. Lá no capítulo 3, no versículo 1, ele fala assim, do em diante. Finalmente, irmãos, olha só, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Olha só o que Paulo fala. Ele fala assim, ó, vocês não estão fazendo só agora que eu estou falando para vocês fazerem isso, né? Eu falei para vocês, orem por mim porque eu estou na situação X e estou passando por esse problema. E aí, quando eu termino de passar por esse problema, vocês param de orar? Não. Continuem orando. Continuem sendo constantes nas coisas que vocês estão fazendo. Não só porque eu estou pedindo, mas porque vai fazer parte da vida de vocês essa constância. Olha o que ele fala no versículo 5. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e ao quê? À constância de Cristo. Cristo é o nosso maior exemplo de constância. A gente via ele orando o tempo todo, ele louvando o tempo todo, ele dando graças ao tempo todo, ele se preocupando em servir a Deus o tempo todo. Ninguém foi mais constante do que Cristo. Ninguém teve mais variedade na alimentação e qualidade na alimentação do que Cristo. Ninguém teve mais quantidade da alimentação que fazia do que Cristo. E Paulo sabia disso. E ele fala, irmãos, sejam constantes, seguindo o que Cristo faz. E depois lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, lá no versículo 11, fala assim, tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Olha só. Segue essas coisas, porque a constância ela faz parte do quê? De você combater o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Exorte-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Que guardes o mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Fala para ele guardar, para ele manter isso com ele, para ele ser constante. Não adianta você só se alimentar bem uma vez e falar, aqui tá bom. Não adianta você se alimentar da palavra de Deus e falar que tá bom. Vocês têm que pensar nesses 3 elementos que são essenciais para que vocês tenham uma vida espiritual saudável. A quantidade, ela é importante. Faça isso muitas vezes por dia. A variedade é muito importante. Se nutra com as coisas de Deus da maneira mais variada possível. Cantando, orando, aconselhando, sendo aconselhado. Lendo a palavra, estudando a palavra, meditando. São muitas formas que nós temos. E algumas delas são base para a nossa vida. Da mesma forma que para o brasileiro o arroz e feijão é a base para a vida de um cristão, para a vida de uma
para uma alimentação. Para a vida de um cristão, tem que ser a mesma coisa. Você vai ter sua base. Alguns, a base é cantar. Alguns, a base é ler. Alguns, a base é meditar. Alguns, a base é orar. Mas tenham muita variedade das coisas de Deus na sua vida. E o terceiro ponto. Sejam constantes. Tenham isso o tempo todo. Isso é importante. Se você tiver o tempo todo de coisa ruim, não adianta nada. Se você tiver o tempo todo de uma coisa que não é variável, não adianta nada. Se você não tiver o tempo todo, então se você tiver muita quantidade de uma coisa ruim, ou muita quantidade de variedades ruins, não presta. Se você tiver coisas boas, mas com pouca frequência, também não adianta. Se você tiver uma variedade muito grande e não se aproveitar dela, também não adianta. Ou se você se aproveita dela, mas por pouco tempo, também não adianta. É ter Deus o tempo todo na sua vida. É isso que significa. Tenham Ele muitas vezes na sua rotina diária. Tenha variedade, porque a variedade ajuda a gente. Torna mais gostoso. E tenha constância em momentos bons, em momentos ruins, nas escolhas que nós fazemos. Que Deus fique com todos e nos abençoe.